Dizem que você saiu do Palmeiras, um dos motivos de você sair do Palmeiras, depois de um trabalho que, se pegar os números, não foi ruim, né? Pelo contrário, Marco Antônio. Em todos os clubes pelos quais o Roger passou, ele teve perto de 60% de aproveitamento. Eu vi isso. Todos. Vi isso também na pesquisinha. Um dos motivos que me alegaram é o seguinte: o Roger, por irônico que possa parecer, saiu por excesso de profissionalismo. Que ele era muito profissional, mas não dava tanta atenção à questão emocional dos jogadores. E coisa que o Filipão faz muito bem, e o Filipão conseguiu uma harmonia nesse aspecto técnico e emocional, e os jogadores passaram a jogar melhor. E no Grêmio teve uma situação semelhante, de que os jogadores viviam cansados de treino tático à véspera do jogo. Ao contrário do Renato, por exemplo, que faz o rachão antes do jogo. Então, a questão do clima, do relacionamento extra-tático. Roger, acontece isso na sua carreira? Você tem uma autorreflexão sobre o seu trabalho, onde você falhou? Alguma coisa falhou porque você saiu. Você é bajulado até pela imprensa, pelas suas ideias, pela maneira de se expressar, muito bem, por sinal. O que você acha? Você fala... Esse aspecto é verdadeiro? Você se preocupa com isso? Não, primeiro assim, eu sou muito se fala em momentos quando falam de mim como profissional, falam que o estudioso, né, o didático, e na verdade a minha carreira eu fui toda ela como prático, né? Com quase 20 anos dentro do campo, e o meu processo acadêmico ele foi 4 anos da minha formação como educador físico, né? E no Grêmio eu deixei o clube, né? E é evidente que eu tenho uma vertente acadêmica que ela permeia o meu trabalho, né? Porém eu acredito que esses questionamentos que eles muitas vezes envolvem não só a minha figura, mas todos os outros, né, justamente por essa dicotomia que eu falei no início do programa, relacionada aos treinadores jovens e aos treinadores mais velhos, né, que os treinadores mais velhos entendem de gestão e os mais novos, né, entendem de tática, e a deficiência dos dois, um é a tática e o outro é o processo de gestão, né. Claro que dentro de um trabalho não tem um percentual maior que você precisa dar atenção, você precisa dar atenção aos dois, né? O que eu vejo é que talvez a nossa geração, né, o objetivo final é o mesmo, né, que é atingir o jogador, né? A gestão que eu procuro fazer, ela vai do campo para o vestiário, né, através promovendo a gestão dos jogadores, em um ambiente saudável em que eles possam crescer. Eu não acredito que se eu tenha que passar pela vida do meu atleta, eu tenha que deixar algo de bom para ele do ponto de vista profissional. Só uma coisinha só para mim nesse tempo aí. Você não acha que falta nos times de futebol pessoas que entendem de futebol para ver o trabalho do treinador, se ele é bom ou não é bom? Porque isso que é o grande problema, porque você tem uma porcentagem alta em todos os clubes que você passou. Eu sei que eu estou no meio, todo mundo fala muito bem do seu trabalho. Então eu chego à conclusão, né, que você não é o problema. O problema é quem analisa o seu trabalho. Quem avalia seu trabalho. Esse nós temos um grande problema no Brasil. Às vezes o cara ganha e não fraco. E às vezes tem um cara que é muito bom. Então eu acho que está faltando nesse meio nosso aí pessoas que entendem que podem avaliar o seu trabalho. E aí nós estamos falando de dirigente, estou falando. Coordenador, enfim, o pessoal que está na direção. Essas pessoas que decidem. Eles que decidem se o trabalho dele é bom ou não. E, pô, eles claro. E dentro dessa ótica que você estava falando, Muricy, nós precisamos que os atletas entrem para essa área de gestão. Também acho. Porque, devidamente preparados, para que a gente consiga ter essas decisões com um olhar mais técnico, claro, né, e não com um olhar político, nem tampouco um olhar como torcedor. No processo de gestão, inevitavelmente, né, eu não gosto de falar em falência do trabalho ou fracasso do trabalho, porque outro dia eu usei uma analogia que ia dizer a mesma coisa que você ir na Bahia, onde faz 300 dias de sol e numa semana de chuva, e sair de lá e dizer que não volta mais na Bahia porque só chove.
Então, a gente sai de um trabalho pelo insucesso momentâneo e atribui a temporada toda fracassada por aquela amostra. Né? E a amostra, jogos, né? Três jogos foi mal. E a amostra, 68% de aproveitamento. E a amostra, ela é de 365 dias. Claro. A injustiça, para mim, desse processo está aí. Né? Inevitavelmente, né, aqueles que entendem de gestão e que a gente, se vocês perceberem, as mudanças elas têm acontecido assim no futebol brasileiro. Entra o novo, sai porque não entende de gestão, não tem experiência. Entra o antigo, ele sai porque só a gestão não adianta, é defasado, não tem trabalho de campo, e assim vai indo. A gente vai nesse ciclo. Me incomoda muito nesse ciclo, Roger, é como as pessoas quando falam, o Roger é estudioso, muitas vezes é irônico. Ele é estudioso. Exato. É irônico, né? Na verdade, assim, ainda bem que ele é estudioso, ainda bem que ele lê, ainda bem que ele tenta se atualizar. Entendeu? Isso é uma versão a educação é o que pode salvar o Brasil e pode salvar o futebol. Isso é uma versão ao conhecimento. Pois eu não posso me julgar, não posso me julgar menor por ter buscado conhecimento. Claro. Então eu vejo que isso é um processo de dicotomia, que o futebol, na verdade, reflete o que a gente vive na sociedade. E a não abertura dos cargos de gestão para gente que teve no campo, que passou pelo campo, aí é uma briga de classe, Muricy. Claro. Né? Porque se entende muitas vezes que a gente passou pelo campo e só lá, através do nosso trabalho artístico, que a gente tem espaço. Né? Numa hierarquia ou num passo acima nessa hierarquia, nós não teríamos condições intelectuais de estar gerenciando esses processos que são gerenciados por pessoas que muitas vezes não têm condição técnica de avaliar um trabalho e acaba interrompendo. Mas também, como eu disse, os clubes eles são estruturas políticas. Muitas vezes pelo andamento e pela necessidade do andamento de um projeto maior, por vezes se interrompe, um trabalho momentâneo para que uma questão maior possa dar andamento. Acho que tem que ter espaço para a gente, sim, não tem a dúvida. Eu estou aqui com os números, Lédio, que já está com a senha para a próxima pergunta, que a gente se referia ao aproveitamento do Roger. No Grêmio, 93 jogos, foram 48 vitórias e 24 derrotas com 21 empates, 59,1% de aproveitamento. No Palmeiras, em 44 jogos, 27 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, com 68,1% de aproveitamento. E no Atlético Mineiro, em 43 jogos, 23 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, com 60,4% de aproveitamento. O aproveitamento do Palmeiras é quase aproveitamento de campeão brasileiro. Exatamente. Um pouquinho mais é campeão brasileiro, está 70%. O Palmeiras, você terminou a fase de grupos? Sim. Em primeiro, no geral. O Atlético terminou em primeiro no geral também. Eu queria perguntar outra coisa para o Roger. O Roger tem 6 anos de carreira, né? Novo Hamburgo, Grêmio, Palmeiras e Atlético. Atlético e Palmeiras. Você sempre preferiu começar o trabalho em janeiro, no início da temporada. Foi assim no Atlético, foi assim no Palmeiras. O Grêmio acho que não foi assim, mas o Novo Hamburgo também foi. Foi depois do Gauchão. O que te seduziu na proposta do Bahia para você quebrar esse paradigma e aceitar treinar o Bahia a partir de maio? Uma proposta do Flamengo. Não, recusou várias propostas no meio desse processo. Pegar no meio do caminho. Para não pegar um clube no meio do caminho. E agora aceita o Bahia e quebra esse paradigma. O que te seduziu mais nessa proposta do Bahia? Obrigado, Lédio, pela pergunta. Eu acho que ela é bem oportuna. Assim, primeiro, assim, ela tem alguns pilares importantes, né, na minha decisão. Ela tem um pilar na minha gestão de carreira, que se eu aceitasse trabalhar em 3, 4 clubes por ano, eu já teria dado a volta no Brasil, talvez. Certamente. O segundo e não menos importante, que para mim eu vejo como uma contribuição que eu, Roger Machado, quero dar para minha categoria, assim como que eu entendo que não seja prudente a gente ser demitido no primeiro mês de trabalho. Eu também não acho correto que a gente engate um trabalho dentro do outro sem fazer essa reflexão do que deu certo, do que deu errado. E terceiro, né, um pilar familiar, que eu tenho 2 filhas, e eu não abro mão, né, de vê-las crescer. Né? Então, nesse período de recesso, eu passo o ano com elas. Né? Eu sempre tive a decisão de trabalhar um clube por ano, ou tentar pelo menos. Né? Iniciar um trabalho é sempre muito melhor, você conhece o grupo, você tem a condição de mesmo que pequena pré-temporada, você conseguir implementar ali 15, 18 dias hoje um trabalho. Né? Porém, uma reflexão,
na direção contrária disso, e nesses últimos trabalhos, né, foi justamente quando você pega um clube no começo da temporada, você pega sempre o clube com a expectativa muito cheia. Né? Principalmente os clubes grandes, pegam com a expectativa do torcedor, da mídia, do clube, do processo, de que você tem que ganhar tudo. E no futebol brasileiro, ainda mais com esse modelo que a gente, nos últimos anos, começou a colocar, em que as decisões dos campeonatos são no final do ano, ninguém vai ganhar o Campeonato Brasileiro na 5ª rodada. E como os clubes disputam muitos jogos, né, as instabilidades desse processo acabam fragilizando o treinador. Mas mais do que isso, depois dos estaduais, onde há uma mexida naturalmente, as expectativas da maioria dos clubes já foram diminuídas. Ou no início do Campeonato Brasileiro, depois dos primeiros insucessos, né, em que o clube não foi bem e que motivou a troca do técnico, as expectativas são menores ainda. Então já não são mais de título muitas vezes, são de uma recuperação no campeonato, né, que faz com que você coloque o time numa condição e que ao final do ano esse trabalho seja reconhecido como bem-sucedido, né, de uma expectativa cheia lá atrás. Né. Então o que me motivou no Bahia não foi essa questão, mas foi porque, como eu estava falando contigo antes do programa, eu entendo que quando um clube está bem gerido administrativamente e acalmado do ponto de vista político, o campo é uma consequência desse processo. E eu vi na proposta do Bahia e na forma de gestão que o clube atua, né, uma oportunidade, um passo adiante, né, diferente do que alguns atribuem, que ir para o Nordeste para ser treinador do Bahia teria sido um passo atrás. Né, um passo adiante firme na minha demanda de trabalhar num clube grande do Nordeste, o maior do Nordeste, e que bem administrado e nos últimos anos continua construindo a sua história vitoriosa no futebol brasileiro. Então talvez não tenha sido o momento ideal que eu idealizei desde o começo das minhas apreciações, mas foi a oportunidade ideal, né, para eu assumir. E aí você chega e com pouco tempo ganha o campeonato estadual, aquelas expectativas crescem, né, Roger? Exato, as expectativas crescem de novo, Milton. Mas a gente começa o campeonato sapecando o Corinthians e tal, as expectativas... Fazer gol em ninguém. Exatamente. O Garamboni, eu sei que a gente tem que fazer mais um intervalo. Antes da gente sair, você tem a classificação já ou te peguei de surpresa demais pra gente arredondar com a classificação do campeonato? 5 rodadas, gente. 5 rodadas. Aquela conversinha de que o campeonato tá só começando já não cola mais, viu, gente? Isso aí é conversa mole. Não é? Isso aí não tem, não. Ó, Palmeiras segue invicto, em 5 jogos, um empate, 4 vitórias. O Atlético Mineiro perdeu em casa do Palmeiras e venceu os outros jogos, tem 12 pontos, um a menos que o Palmeiras. O São Paulo tem 11 pontos. Também está invicto? Também está invicto, é o outro, são os dois, aliás, né? Os dois o São Paulo e o Palmeiras. O Santos continua a sua dicotomia de jogar muito bem, vencer jogos incríveis e perder, como no caso do clássico do sábado para o Palmeiras, por 4-0, né? Raramente perde, mas quando perde é com gosto. Perde com uma vontade, né? Mas até depois eu vou dizer aqui o que o São Paulo permitiu. Tive um papo bem legal com ele, o Ricardinho e o Lédio, lá em Belo Horizonte, antes do jogo Santos e Atlético. Bem bacana, enfim, conceitos bem legais de jogo. Botafogo tem os 9 pontos das 3 vitórias anteriores à derrota de ontem para o Goiás. O Corinthians conseguiu uma vitória bem importante ontem contra um Atlético Paranaense que jogou com uma equipe mexida em relação ao time titular. O Flamengo se mantém nos 7 pontos, perdeu do Atlético Mineiro por 2-1, mesmo tendo dominado o jogo inteiro. Olha, incrível, o Flamengo estava muito melhor quando os dois times estavam completos. Depois que ficou com um cara a mais, ficou mais enrolado um pouco. O Atlético Paranaense tem 7 pontos. E aí a segunda página da tabela tem o Bahia do Roger com 7 pontos, o Ceará com 6, grande vitória contra o Grêmio, um jogo que o Grêmio teve muita intensidade, buscou, o Ceará valorizou demais o placar que fez, né, com o gol do Ricardinho e o gol contra do Michel, foi o Michael que fez o gol contra, né? Michel, perdão. O Fluminense tem 6 pontos, conseguiu 2 vitórias incríveis no campeonato, contra o Grêmio em Porto Alegre e contra o Cruzeiro por 4-1 no fim de semana. Fortaleza do Rogério Ceni conseguiu a segunda vitória, tinha vencido o Atlético Paranaense, ganhou em Chapecó por 3-1. Cruzeiro 6 pontos, aí talvez esteja uma das campanhas decepcionantes desse começo de campeonato.
Chapecoense 4, Avaí, CSA, o Grêmio, certamente a campanha, por enquanto, mais aquém do que se esperava, embora do ponto de vista de performance, o Grêmio teve momentos incríveis, né? A primeira meia hora contra o Fluminense é de almanaque do Grêmio, né? Esse 3-0, sensacional e tal. E ontem fez um bom jogo, depois do Ceará na frente, buscando, com segurança, várias possibilidades. É realmente uma dicotomia incrível. E o Vasco com 2 pontos. Aliás, na volta a gente vai falar de um dos temas enfocados ontem pelo Luxemburgo sobre o Vasco, que é a história do goleiro jogar com o pé. Mas para sair eu queria falar de um outro goleiro, Garamboni, se você tiver a imagem do Rogério Ceni, que o Caio se referiu, do filho do Danilo, para a gente sair para o intervalo com essa imagem bacana do filho. Ah lá, tá. Olha que linda a imagem. O Rogério com o filho do Danilo, que sonha ser goleiro, tem o Rogério como ídolo, evidentemente, além do pai Danilo, né? Que vai ser para sempre o seu grande ídolo. Parabéns para os dois. E a imagem de uma criança com essa expressão realmente é demais, é tocante. Faz a vida valer a pena. Nós voltamos já.